Bom, hoje o programa vai fazer um bate-papo com a neuropediatra a doutora Raquel Bastos para esclarecer algumas dúvidas sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Doutora, o que seria o TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno de comportamento da infância, então um transtorno neurobiológico que ocorre na infância e a gente faz o diagnóstico na infância. Tem características de hiperatividade, déficit de atenção e às vezes impulsividade. Sim. Então é por isso que a gente usa essa sigla TDAH. Não necessariamente quer dizer que vai ter o déficit de atenção junto com a hiperatividade, né? Às vezes tem pacientes, tem crianças que têm o déficit de atenção isolado, por exemplo, Sim. ou predomínio da hiperatividade, da impulsividade. Mas a gente fala transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E quando que ele é mais detectado? Ele é mais pela mãe ou pela escola, pela professora? Isso pode ser variável, assim. A escola é um bom indicador, assim, é um termômetro importante, né? Geralmente o diagnóstico é feito nesse início de fase escolar, de alfabetização. Às vezes os pais já tinham observações, queixas de falta de atenção, de hiperatividade, desde pequenininho, desde bebê, Sim. desde os primeiros anos. Mas esse diagnóstico a gente firma nessa idade escolar. E a escola é importante para dar essa informação também. Geralmente 7 anos é a idade. E qual que é o tratamento que essa criança tem que ter já com a neuropediatra? Depois de feito o diagnóstico correto, né, avaliado todas as características, os sintomas, os sinais do TDAH e observar que realmente a criança tem um prejuízo nos ambientes que ela frequenta, tem que ser em todos os ambientes, né? O ambiente de casa, a socialização dela, o convívio dela com família, com amigos, prejuízo na escola, dificuldade no aprendizado, mau rendimento escolar, a falta de atenção, o comportamento agitado atrapalha a criança no aprendizado. Depois de feito esse diagnóstico todo correto, aí a gente indica o tratamento que é para tentar controlar esses sintomas. É uma condição que a criança vai permanecer com ela. Pro resto da vida. Ao longo do tempo, vai mudando características, né? Geralmente a hiperatividade deixa de ser tão importante, passa a ficar mais evidente o déficit de atenção. Aproximadamente 60% das crianças vão ser adultos com o mesmo diagnóstico, né? Então, às vezes, vai precisar do tratamento também na idade adulta. Mas feito esse diagnóstico correto, observando essa intensidade de sintomas, o tratamento pode ser medicamentoso associado à terapia comportamental também. Então, tem que ser associado também a outra terapia. É onde tenha o melhor benefício para o paciente. Só um ou outro não tem tanto resultado, na verdade. E a partir de qual momento que a criança e a mãe vê essa melhora no filho? Não demora para ter essa observação, não. Logo a família observa um comportamento diferente, uma criança mais focada, a escola percebe rendimento melhor, notas melhores, comportamento melhor na escola. Então, se tudo estiver bem junto, né, esse acompanhamento psicoterápico, às vezes alguma outra terapia associada e o tratamento medicamentoso, o resultado é rápido, a escola logo percebe desenvolvimento também e melhora. E isso pode ser detectado já na fase adulta, mais tardiamente? Às vezes a gente percebe o seguinte, a hereditariedade do TDAH ela é muito importante. Então o que acontece é que às vezes os pais se reconhecem na criança. Sim. Doutora, eu era assim quando eu era pequeno. A minha mãe fala que eu era igual, né? A avó fala, mas ele era igual, é igual. Então assim, como é uma condição que permanece com a pessoa ao longo da vida, mudando às vezes alguma intensidade, às vezes esse pai, esse adulto não fez o diagnóstico, a gente não falava tanto disso antes. Então passou, enfrentou a vida aí com a falta de atenção, com a hiperatividade, isso pode ter atrapalhado ele em vários aspectos. Trabalho, relacionamentos, compromissos. Então, sim, é feito o diagnóstico também na idade adulta, mas essa pessoa, ela já tinha esses sintomas todos na infância. Todos na infância. Então, o TDAH, ele tem muito uma carga genética.
A hereditariedade, a herança, a história familiar, ela é muito importante. Então, quase sempre vai ter casos semelhantes na família, comportamentos semelhantes de pai, mãe. É importante a herança do TDAH. E quais são os outros fatores que interferem, assim, o ambiente, né? O ambiente. Além dessa herança, desse fator genético, o ambiente pode piorar esse quadro. Vamos dar um exemplo? Agora, nessa pandemia aí que a gente tá, quarentena, né? Reclusos, né? Em casa, sem a escola, tendo que ter a escola dentro de casa, online. Às vezes, agora, quem tá mais percebendo esses sinais são realmente os pais que estão juntos com a criança ali naquela escola dentro de casa, né? Então, o fator ambiental, esse ambiente diferente, essa mudança de ambiente de estudo, esse momento que eles estão vivendo, também pioram a atenção, pioram o comportamento, podem interferir em ansiedade, até mesmo uma queda de rendimento escolar, né? Então, o ambiente também interfere. Obrigada, doutora. Imagina.